Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Voz da Inclusão, um lugar de acolhimento e informação. Meu nome é Janaína Pacheco e eu tô aqui do lado da minha amiga Flávia. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Voz da Inclusão Podcast. Hoje trouxemos aqui uma pessoa muito especial que vai falar com a gente sobre transtorno do espectro autista, Luciano Macedo. Obrigada pela sua presença. Ele é psicopedagogo, professor, pai atípico e também descobriu tardiamente que ele está dentro do espectro autista. Obrigada, Luciano, pela presença. Para a gente é uma honra você aqui, especialmente porque na internet é um lugar que a gente encontra diversas informações, né? Sobre o espectro, mas a gente precisa de mais pessoas como você, que usam a sua voz. Mas usam a educação baseada em ciência, em ciência, para falar sobre o assunto, né? E não trazer qualquer informação, porque isso aí acaba que as famílias se apegam a informações que não são relevantes, levam as crianças, enfim, os indivíduos a fazerem terapias, tratamentos que não vão auxiliar no desenvolvimento da pessoa, no desenvolvimento para se desenvolver melhor com relação ao autismo. Então, obrigada. E, Jana, deixa ele se apresentar. Isso. Não, só quero agradecer para vocês o convite. É um prazer estar aqui. Fico feliz de ter um podcast com essa dedicação específica a esse tema, né? A gente tem vivido esse tempo de especialização dos podcasts e é importante que tenham podcasts falando sobre todos os assuntos. E esse assunto, o assunto da inclusão de um modo geral, um assunto muito importante, então fico muito feliz de dar certo, né? A alegria é nossa, uma honra, graças a Deus que deu certo. E para começar, Luciano, explica pra gente, né, o que é o espectro, se tem isso, como que fala, nossa, a pessoa é autista, não é autista, nível 1, 2 e 3, como que a gente pode falar por aí? Então vamos lá, primeiro eu quero começar com uma pontuação que eu considero muito importante, que é assim, tem que fala do jeito que você quiser. Tô falando para as pessoas em casa. Sim. Fala do jeito que você quiser. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes existe uma insistência de que se você não usar aquela palavra, aquele termo que é o mais correto, o termo da ciência, o termo do não sei do que, então que você não pode falar. Que você... E é importante a gente sempre acentuar isso, porque esse assunto precisa ser um assunto de toda a sociedade, não só da comunidade, Sim. não só de quem tá vivendo. Então, pra é claro, não gerar um tabu, né? Exatamente. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou usar aqui e vou explicar certas expressões, são expressões usadas cientificamente. É claro que se você é um pesquisador, você tem que usar a expressão que é mais atual, aquilo que está sendo utilizado. Então, se você for escrever um artigo científico, se for fazer assim, uma coisa mais elaborada. Mas é importante dizer que o importante, o mais relevante não é a terminologia, e sim o conteúdo. Então, o transtorno do espectro autista, esse termo, né, TEA, transtorno do espectro autista, ele é o nome mais atual, desde 2013, quando saiu o DSM-5, porque antes você tinha tipos de transtorno global do desenvolvimento. Você tinha síndrome de Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, e tinha síndrome de Rett. Tudo isso aqui foi tudo juntado dentro da categoria de transtorno do espectro autista. Exceto o síndrome de Rett, que virou uma condição à parte. Todo o resto virou isso. Síndrome de Asperger é considerado TEA? Sim, não sabia. Então, também. quem antes era considerado Asperger, hoje está dentro desse espectro. Então, quem era classificado como Asperger, hoje está dentro de uma categoria do autismo nível 1. Né? O meu diagnóstico, por exemplo, foi de síndrome de Asperger. Né? Porque ainda hoje, não é errado se o médico colocar síndrome de Asperger, tá? Por quê? Porque o CID-11 ia entrar em vigor agora, dia 1º de janeiro. Sim. Estamos gravando isso aqui em janeiro, né? Ia entrar em vigor em 1º de janeiro de 2025. Só que 5 dias antes, ele foi adiado. A obrigatoriedade dele foi adiada para 2027. Por questões logísticas e tal, né? Então, no CID-11 você tem só transtorno do espectro autista. Essa é a categoria. No CID-10 não, você tem ainda os tipos. Então, hoje ainda, até 2026, se o médico colocar, ele não está errado. Não é o mais apropriado, porque ainda que só seja obrigatório 2027,
Ele pode utilizar já o CID-11 e é ideal que ele utilize, mas errado não está. Então tudo virou transtorno do espectro autista. O DSM criou, dentro desse conceito geral, criou 3 níveis. Nível 1, aquele que precisa de ajuda. 2, aquele que precisa de ajuda substancial. E o nível 3 é aquele que precisa de ajuda muito substancial. O que isso significa é muito difícil de dizer. Você tem casos em que eu posso achar que aquela ajuda é uma ajuda simples, digamos assim, que é nível 1. Um outro pode dizer, não, mas é bastante ajuda, então vamos botar nível 2. É pouco preciso isso, mas hoje essa é a terminologia que está nesses novos documentos, que é a utilizada. E isso está dentro de uma categoria maior, chamada transtorno do neurodesenvolvimento. Porque no processo de desenvolvimento neurológico, você tem uma alteração que faz com que o indivíduo se comporte de uma maneira diferente. Esse comportamento traz prejuízos para ele. Quando a gente vê esse prejuízo, a gente procura uma avaliação diagnóstica. Se o diagnóstico fechar, então a gente chega à conclusão que é autismo. Mais cedo a gente fizer o diagnóstico, mais suporte a criança tem e mais chances de desenvolvimento, né? De evolução e tal. Não necessariamente, no sentido que vai às melhorar, vezes... que vai... Não é nesse sentido. É porque às vezes você tem um diagnóstico e o suporte não vem. Entendeu? É claro que se eu não tenho um diagnóstico, como é que eu vou conseguir o suporte? É muito mais difícil. Principalmente no Brasil, que tudo depende do suporte, do diagnóstico. Mas eu tô acentuando o fato de que eu já tive contato com famílias que eventualmente tiveram uma sorte de passar num profissional muito qualificado e teve acesso a um diagnóstico muito precoce e que não teve acesso a intervenção nenhuma. E só teve acesso a algum tipo de apoio muito depois. Ou seja, o diagnóstico precoce serve para ter o apoio precoce, porque o apoio precoce faz com que o desenvolvimento seja muito melhor. Sim. Realmente, a diferença é muito grande quando o desenvolvimento é precoce. Sim. Mas nós precisamos garantir que, de fato, o apoio exista. Além disso, outros países, eventualmente, vêm aplicando políticas em que você não precisa do diagnóstico para ter acesso ao apoio. Então, por exemplo, você está lá vai no médico e aí você tem uma desconfiança, ou ele está na creche e tem uma desconfiança, e aí você já tem algumas condições que já indicam risco, você já dá acesso a ele a uma intervenção que é mais ou menos preventiva, a intervenção que significa que você vai, de fato, fazer uma estimulação dos marcos para o desenvolvimento. Então, por exemplo, você tem alguns lugares que tem políticas assim. Tá. Se você é irmão de um indivíduo autista, então você tem um irmão mais velho que é diagnosticado. A probabilidade do mais novo ser diagnosticado é grande. Então, você já pega ele e já coloca nesse serviço. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar a gravar. Parto extremamente prematuro ou com peso extremamente baixo. O risco é alto, então você já coloca. Então você tem uma série de condições que sinalizam um risco forte e que aí você já dá acesso a isso. Quem tem feito no Brasil alguma coisa interessante nesse sentido é o Pará. Você veja que é um estado do norte, fora desse eixo Rio-São Paulo, não tem nem comparação com o dinheiro que tem aqui, né? Mas que tem feito políticas de intervenção precoce bem interessantes, sob a liderança da Nayara Barbalho, que é mãe de autista também, que hoje é secretária de inclusão da Prefeitura de Belém, ou já assumiu, não sei, eu vou assumir agora. Então, isso mostra, eu acho também, que essas políticas públicas têm andado por conta da presença no espaço público de familiares, né, porque é muito difícil isso, né? Para as mães ficam em busca. A mãe olha o filho e fala, ele tem alguma coisa. Mas aí você leva na escola, não posso fazer nada, não tem um laudo, não tem um laudo. Então, assim, eles estão sempre precisa ter laudo, né? Então, assim, isso que você falou é muito legal, né? De ter em outros países já, olha, eu tenho uma desconfiança, já quero que meu filho tenha intervenção, eu já quero que ele faça terapias aqui, por enquanto não, mas no Pará, aqui a gente já tem alguns entraves, né? Começando pelo plano de saúde. Exato, então o plano de saúde jamais ia permitir se você não tiver o CID, com certeza, com certeza. Muito legal. Agora, a escola, por regra, ela deveria oferecer a educação especial independentemente do laudo. Então você tem toda a legislação que ampara nesse sentido. Você tem o próprio sistema do INEP, que é onde você cadastra, né? Na hora de você fazer o cadastro do indivíduo, você pode colocar o laudo e você pode colocar o plano educacional individualizado, o PEI.
você tem a nota técnica número 4 do MEC, que descreve exatamente isso, que você não precisa do diagnóstico, mas uma coisa é o que está escrito lá, outra coisa é o que na prática as escolas, a prefeitura acaba fazendo. Inclusive, que a gente vê, as escolas têm um medo também, né? Aí por conta de custos, acredito eu. Então você vê que as escolas elas relutam. Não, pode ser um atraso, vão trabalhar mais. Ou seja, ela poderia já estar ajudando aquela família no sentido, vamos desenvolver mais aquela criança, né? Em vez de desconfiar do diagnóstico, né? Colocando um profissional ali para dar um suporte maior, mas a escola ainda tá passos, né, largos atrás aí do auxílio aí para as famílias na intervenção. Eu vejo dessa forma, tá? Nós tivemos agora, esses dias, uma influenciadora, que é mulher de um ex-jogador, que era da seleção, o Thiago Silva, que ela fez um vídeo reclamando da professora, que a professora tinha sugerido que o filho tinha TDAH. Isso não é no Brasil, isso acho que foi na Inglaterra, ela estava falando inglês com o filho, isso aqui é na Europa. E isso levantou esse questionamento sobre qual é o papel da escola para discutir potenciais diagnósticos que as crianças têm, né? Eu fiz um vídeo sobre isso porque eu acho esse tema muito importante. Assim, você tem vários perfis de escola, depende muito de qual tipo. Esse perfil, por exemplo, das escolas que muitas vezes negam esse diagnóstico, isso tem muito mais, é muito mais comum nas escolas particulares do que nas públicas. As públicas, eu diria que tem um compromisso maior com essa identificação. E, além disso, você tem, quando você está falando de pública, eventualmente quando você tem alguma história de um problema muito grande, como, por exemplo, no caso dessa mulher, né, que expôs a situação de uma maneira muito pejorativa, reclamou da professora, e às vezes a escola passou por uma situação como essa, e aí ela deixa, eventualmente, de fazer esse posicionamento. Mas eu acho que, de um modo geral, no Brasil, nas escolas públicas, é mais comum que a escola sinalize. A escola diga, olha, eu acho que tem uma questão aqui, pode ser que tenha uma diferença. Por quê? O professor, ele tá vendo criança o dia inteiro. Sim. Então, quando a criança tá fora da curva, para cima ou para baixo, ele bateu, ele pode não saber o que é, porque não tem formação para isso. A gente não estuda, né, essa questão da neuropsicologia. Mas ele sabe que é diferente. Agora, eu acho que tem uma diferença aí entre o professor que... Claro que a gente não tem um número sobre isso, uma pesquisa que diga qual é o percentual de professores que faz ou não faz isso. Mas a minha impressão é que os professores, em geral, fazem essa sinalização. Exceto quando eles passaram por alguma experiência que foi muito ruim. Agora, o professor fez essa sinalização e ele passa a ter o olhar. Um olhar diferente para apoiar mais. Sim. Outra coisa é a escola dizer, olha, vamos aqui fazer, vamos lançar esse indivíduo e vamos dar um apoio de educação especial, vamos dar acesso a ele a uma gama de serviços. Então, aí faz sentido essa questão do financiamento, né? Sim, porque o professor, você está falando do compromisso profissional dele, mas quando você fala do aparelho público, que tem que dispor de recursos para viabilizar isso, aí é um pouco mais difícil. Ô, Lucelmo, conta pra gente então, já que a gente está falando de escola, fala dessa sua experiência com seu filho. Como que foi na escola? Pode falar, depois eu queria emendar também. Porque, assim, ele tem 16 anos, sim, né? Aí, então, fala pra gente, assim, quando que ele teve diagnóstico, como foi esse processo de aceitação pra você, pra sua esposa, e também nessa parte escolar aí, né? Tá. Então, quando ele era bem pequenininho, a gente colocou ele em algumas escolinhas particulares, em princípio, e foi, assim, muito ruim. A gente colocou em uma primeiro, deu errado, eles vieram falar conosco, tá dando certo e tal. E não tinha nem diagnóstico ainda. E aí depois a gente colocou numa outra, e essa outra foi terrível. Aliás, era uma escola cara para as nossas condições. A gente levava ele, depois nós descobrimos que assim que a gente levava, eles punham ele para dormir, e eles acordavam para entregar para nós. Todos os dias. Aí a gente chegou um dia mais cedo, e aí eles foram lá acordá-la, aí demorou. Aí a gente percebeu que tá estranho, a gente foi entender, e tava dando um monte de problema de sono em casa, ele sempre teve problema de sono. De fato, a gente não sabia o que era. E ele falava? Não, ele não fala. E aí, depois ele foi para a escola pública, para a creche pública, e foi muito melhor. Assim, a gente teve uma experiência bem melhor. Depois ele foi para
etapa 1 e 2 da educação infantil, né? Aí já começou a ficar um pouco mais difícil, porque começou a ter um pouco mais de exigência de perseguir ali algumas coisas que estavam trabalhando, que ele não conseguia acompanhar. E eu, inclusive, tinha uma visão muito equivocada sobre a educação inclusiva, que estava muito me baseando na coisa que eu tinha lido, né? Então, por exemplo, eu me lembro de ter reclamado na escola que ele não tinha o mesmo material dos colegas, mas aquele material não fazia sentido para ele. Mas eu tava com aquela ideia de que tem que ser igual, se tem que ser igual que é bom. Essa é uma ideia completamente equivocada, distorcida, né? Enfim, e aí depois ele continuou na escola pública, né? E depois ele passou por... Depois ele foi para escola particular de novo, a gente fez uma tentativa, não deu certo, teve bullying, aí a diretora nos chamou, disse que achava que no caso dele não era autismo, que era possessão demoníaca. Meu Deus! Enfim, aí nós voltamos para a escola pública, ele estudou um tempo na APAE, foi muito bom, né? Foi muito difícil para mim aceitar naquele momento, mas depois eu entendi que foi muito bom. Depois ele continuou na rede, voltou para a rede municipal, e ele está na rede municipal até hoje, né? E aí agora a gente fez uma retenção. Ele foi retido várias vezes. Tá. A gente conversou com a escola, entendeu que ali fazia sentido. Retenção é não passar de ano, não passar de ano, né? ficar no mesmo ano, tanto que tem 16 anos e ele vai fazer mais uma vez o 9º ano. Sim. Por quê? Porque as prefeituras são melhores para a inclusão do que o Estado. O Estado é horrível. Nós somos no Estado de São Paulo, o Estado mais rico do Brasil, e é horrível. Talvez seja o pior do Brasil, não sei se é o pior, mas está entre os piores. Em termos de oferta de... Não estou falando dos profissionais, né? Estou falando da oferta de sistema, de pensar na estrutura, né? E aí a gente fez esse esforço para ele ficar mais um ano, porque o obrigatório é ter 17 anos, depois provavelmente a gente não vai colocar no ensino médio, porque seria muito difícil para um menino que tem as dificuldades que ele tem. Então a nossa trajetória foi de coisas boas, de coisas ruins, vivemos aí todas as coisas. Mas na rede pública foi bem melhor. Mas vocês descobriram em quantos anos ele tinha? Por 3 anos, 3 anos e meio. Então ele estava na creche, né? Estava tendo muita dificuldade, não sabia direito o que era, já tinha passado por um tanto de médico, até que um médico, de fato, cravou ali que era um caso de autismo. E, Luciano, o que a gente vê também nas escolas é que eles falam assim, né? Quando você introduz o assunto, tudo hoje é autismo. Tá na moda. Muito se fala autismo. Tem hoje, como a gente medir, a prevalência aumentou os casos de autismo. O que a gente tem aí para desmistificar a respeito disso? Muito boa questão. Hoje, a gente tem várias pesquisas que falam sobre essa quantidade. Então, temos que olhar para essas pesquisas e ver como é que elas têm se comportado, que números elas têm mostrado. A pesquisa mais utilizada é do CDC, que é do Centro de Controle de Doenças americano, né? Lá dentro eles têm um órgão e eles fazem esse monitoramento. No Brasil, acabou de sair a notícia que vai sair uma pesquisa, mas a pesquisa mesmo não saiu. Que é uma pesquisa, mas também numa cidade pequena, em Xanxerê, lá no Rio Grande do Sul. Mas nós não temos, assim, uma pesquisa de prevalência, nós não temos de incidência. Não. Então a gente usa, normalmente, essa americana. Tem outras também em outros lugares do mundo, mas essa é a que tem a melhor estrutura, né? Essa pesquisa americana. Então, hoje, a prevalência é 1 a cada 36 crianças, certo? Eles pegaram a faixa ali de 8 anos. Deve estar para sair uma atualização, mas hoje é isso. E quando você olha para a pesquisa nos outros anos, você vai ver que aumentou muito, né? Porque antes era 54, 44, 54, 59 e tal. Só que isso não quer dizer que tenha mais pessoas com autismo. Porque essa não é uma pesquisa de incidência, que eu vou analisar as pessoas e ver quantas têm autismo. É uma pesquisa de prevalência. Eu olho quantas pessoas têm um diagnóstico. Então, é diferente, porque o diagnóstico depende das práticas de saúde naquele lugar. Se as pessoas desconfiaram ou não desconfiaram, se foram ao médico, se não foram, se o médico chegou a essa conclusão, se não chegou. Você teve seu diagnóstico tardio. Então, exatamente, assim, antigamente não tinha o diagnóstico. E agora a gente está tendo mais diagnóstico. Exatamente. Dentro dessa estatística tem uma subestatística, vamos dizer assim, uma subcategoria dizendo quais o percentual de autistas leves, moderados, graves, alguma coisa nesse sentido? Não é bom essa divisão por vários motivos. Tem alguns
alguns estudos que olham um pouco mais para isso, mas nunca é muito bom. Por quê? Porque essa distinção, você não tem nenhum bom instrumento que vai cravar o nível 1, 2 e 3. Por isso que o CID-11 não trabalha com essa categoria, justamente porque é muito difícil você distinguir 1, 2 e 3. Então você tem pessoas que, dependendo do profissional que ele procurar, ele vai variar muito. Então não tem uma coisa muito fixa assim. Mas é mais ou menos um terço, digamos assim, para cada, né? Mais ou menos. E tem um outro problema também, que as pessoas circulam entre esses níveis. Alguém que tem... por exemplo, a gente está falando de Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, em grande parte dos lugares, não todos, mas vários lugares, você tem acesso à intervenção precoce. Então, um indivíduo que, em tese, no desenvolvimento sem intervenção seria, sei lá, talvez nível 3, passa para 2, se é 2... então existe isso? Existe, sim. Existe de ele estar num nível 3 e ter mais intervenção e ir para o 1. Não é só para intervenção, é assim, existem 4 fatores que interferem na efetividade. É a intervenção, se ela é precoce, quanto mais precoce, maior a probabilidade daquele indivíduo se desenvolver. Segundo, é a intensidade, a quantidade de horas. Uma intervenção de baixa carga horária, em geral, não tem efetividade, não consegue fazer o indivíduo se desenvolver da maneira que ele poderia. Terceiro, é a integridade, ou seja, o quanto que aquela intervenção ela é compatível. Não, ela é compatível com o que a pesquisa demonstrou que é eficaz. Então, às vezes a pessoa faz, eu estou fazendo uma intervenção, se eu fizer de qualquer jeito, ela não vai ter o desenvolvimento. Eu preciso, de fato, ter um conhecimento muito consistente daquilo que está na pesquisa para eu poder fazer aquilo, para conseguir os mesmos resultados. Agora, tem um quarto fator aqui, que esse fator é muito importante de ser salientado, que é a genética individual. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo que tem uma certa genética. Às vezes eu faço a intervenção super precoce, super intensiva, totalmente íntegra, e ele avança muito pouco. Por quê? Porque ele tem um comprometimento, um fator genético que é mais invasivo. Que é o caso do meu filho, por exemplo. Sim. Ele tem uma alteração num gene chamado 7D5, que é um gene, em geral, muito invasivo, né? Então esse indivíduo vai avançar muito pouco. E você tem indivíduo que não tem intervenção nenhuma e voa. E que tem um desenvolvimento, e que circula nos níveis sem nenhuma intervenção, às vezes. Por quê? Porque ele tem uma condição genética menos invasiva, que vai permitir mais isso. Então, não é só uma questão... A questão do desenvolvimento não é só uma questão de efetividade da intervenção. Ela também depende de como... Também altera como o indivíduo se relaciona com as variáveis naturais do ambiente. Nesse cenário, você entende que quando a criança, no caso a criança, né, recebe o diagnóstico, que ela ainda vai ter todo um tratamento e tal, os pais deveriam também fazer testes genéticos para entender se, por exemplo, você aplicando um maior número de horas em terapias, ele vai ter um desenvolvimento que seja melhor para ele vai conseguir se desenvolver mais, ele vai conseguir se desenvolver menos, e aí a família investe mais, investe menos, ou o investimento tem que ser o mesmo? Não, eu entendo que o investimento tem que ser o mesmo. Pelo seguinte, se esse indivíduo avançou muito pouco com todas as intervenções, se ele não tiver nenhuma intervenção, ele provavelmente vai ter um caso muito grave. E que vai ser muito mais difícil para a família. Entende? E aí isso, em algum momento, fica insustentável. Eu acho que não é por isso que precisa do exame genético. O exame genético, ele tem uma função, ele tem duas funções. Ele tem uma função que é de moderar expectativas, pode moderar expectativas. Então, por exemplo, um caso, como você tem, por exemplo, se eu tivesse esse diagnóstico genético do meu filho, eu fiz depois, né? Mas se eu tivesse logo no começo, eu conseguiria entender um pouco mais em termos de prognóstico, o que seria o prognóstico dele. Embora esse prognóstico não seja definitivo, não seja cravado, porque a margem é muito grande. Mas eu teria uma informação, né? Por exemplo, eu não sabia até um certo tempo que ele tinha uma deficiência intelectual muito importante. Né? Mas olhando para esse gene, poucos são os casos que não têm deficiência intelectual importante. Então, moderar a expectativa. E a segunda coisa é porque, em alguns casos, ele pode apoiar a gente de uma maneira mais consistente na intervenção. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu fiz uma avaliação genética e é um caso de Prader-Willi.
Prader-Willi é uma condição que tem alta prevalência de autismo, né? É uma síndrome. E quem tem essa síndrome, por exemplo, você tem que fazer inspeção de pele. Por quê? Porque é muito comum que eles se machuquem na pele em lugares escondidos. Então eles vão lá e fazem e se machucam. Então a gente precisa fazer isso. Só que eventualmente eu não vou saber isso até que o caso fique grave ou até que eu saiba o diagnóstico, entende? E aí você tem casos. Eu tava falando com um pesquisador que estava no Brasil recentemente, por exemplo, que é o Gregory Hanley. Ele falou que ele atendeu um caso, foi um caso interessante. Que a menina tinha na pele, ela estava fazendo de uma maneira que estava quase chegando no osso. Meu Deus. Era uma coisa assim bem grave, assim. E os pais não conseguiam perceber. Eles não conseguiam discriminar exatamente o que estava acontecendo, né? Ou às vezes discriminaram só depois e aí não conseguiram mais tratar. E também tem uma relação com comida muito difícil para Prader-Willi. Então você tem que fazer um trabalho com compulsão alimentar. Ele até inventou uma intervenção que chama Food Happens, que a gente está estudando, né? Que tem que ter um olhar muito, muito, muito sério para a alimentação. Então, veja, eu estou falando de uma informação genética que me dá uma informação importante clínica. Não é sempre, nem é na maioria das vezes que isso acontece. São a minoria das vezes, mas acontece de você ter uma informação clínica relevante com o exame genético. Então, eu diria o seguinte, o ideal seria que a gente tivesse disponível o exame genético, que hoje está ficando mais barato e tal. Agora... Assim é caro. Ainda assim é caro, para a maioria das famílias é caro. Agora, quando a família tem a possibilidade de fazer isso e não vai faltar para terapia, então é interessante sim fazer exame genético. E Luciano, já que a gente está falando disso, fala um pouco sobre o diagnóstico tardio. Como que foi isso? Como que acontece? Assim, geralmente os pais de autistas percebem alguma coisa e falam, eu vou fazer. Você falou teste genético, você descobriu o seu como? Então, eu fiz o teste genético também, mas eu fiz depois. Meu filho tem 2 genes. Os genes a gente chama de nível 1, 2 e 3. Mas não tem nada a ver com autismo nível 1, 2 e 3. É uma classificação de quanto que está demonstrado que o gene está relacionado ao autismo. Isso isso está numa plataforma que é da Science Foundation, que se chama SFARI. Quem quiser procurar SFARI, agora não sei se é .org ou .com. Acho que é .org. E aí ele tem 2 genes, 2 alterações genéticas, que são 2 genes nível 1. Um é meu, então eu tenho alteração e ele também tem. E tem um que é esse que eu falei, que é o 7D5, que é dele. O outro chama ACTD4, que é herdado, né? No meu caso, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a fazer divulgação científica, porque a minha leitura sobre autismo era muito relacionada ao caso dele, caso de nível 3. Então eu estava lendo aquilo ali e era, obviamente, um caso muito diferente de mim e tal. E aí, num certo momento, quando eu comecei a fazer divulgação científica, e as pessoas tinham interesse também em saber sobre autismo nível 1, eu comecei a ler também sobre autismo nível 1. Aí eu comecei a dizer, pô, mas isso aqui eu me identifico, isso aqui eu também me identifico, isso aqui eu me identifico. E aí comecei a também prestar um pouco mais de atenção a pessoas que estavam no meu círculo, porque aí eu comecei a ter amigos da área do autismo, né? Todas as pessoas que eu conheço basicamente são da área, né? E aí essas pessoas que obviamente convivem há muito tempo, conhecem muitas pessoas começaram a dizer que achavam que eu tinha o diagnóstico, que eu era autista também. A primeira pessoa foi uma moça de Santos, que é a Ana Paula Shakur, que tem 2 filhos autistas, que é uma pessoa muito experiente na área, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci assim, e ela dizia sempre isso, eu achava que era uma brincadeira. E a sua esposa, sua mãe nunca percebeu nada? Não, depois, minha mãe faleceu há muitos anos, eu era adolescente ainda, então não sei, assim, o quanto que tinha de desconfiança, né, meu pai também não tinha muita relação com ele, depois faleceu. Agora, a minha esposa atual, minha esposa trabalha com autismo há mais de 30 anos, então tem até um caso engraçado que num certo momento, eu falei pra ela, falei, olha, eu acho que eu tenho algumas características assim e tal, e aí eu tô pensando nisso, e ela riu. E ela riu, assim, e eu achei que ela tivesse dizer, você achou que tivesse algumas características, né? Ela falou assim, e eu achei que ela estava dizendo que não, né? Essa é a interpretação. E aí eu fiz todo o processo de avaliação sem falar pra ela, meio escondido, assim, não falei nada. Eu procurei uma psiquiatra, então ela marcou uma série de sessões, a gente foi fazendo durante um tempo, alguns meses, né? E aí saiu o resultado, e aí depois de um certo momento eu fui falar pra ela. Mas ela falou assim, mas por que você procurou isso aí? Não tinha a menor dúvida disso. Eu já sabia. E aí eu falei assim, que ela me perguntou o que eu tinha falado pra psiquiatra, eu falei umas 10 coisas, né?
Ela falou assim, Luciano, se você tivesse me chamado, eu tinha falado mais 40. Então, e aí ela começou a falar um monte de coisas, né? Um monte, mas muitas coisas. E aí ela estava dizendo para mim que ela riu, não porque ela estava achando que eu estava exagerando. Ela riu porque ela estava dizendo que eu estava sendo irônico. Ela achou que eu estivesse sendo irônico, de tão óbvio que era, a perspectiva dela. Inclusive, muitas pessoas, depois que eu falei, muitas pessoas que me conheciam disseram o seguinte, que são da comunidade, né? Disseram assim, Luciano, eu não sabia que você não tinha. Eu sempre achei que você já tivesse o diagnóstico. Quais são essas características, Anselmo? Então, são muitas, né? Tem muita estereotipia, mas muita estereotipia. Assim, algumas são visíveis, outras não. Mas durante uma quantidade de horas muito, muito, muito grande, uma inflexibilidade muito grande, psicológica, né? Em várias situações, criação de ritual para todas as coisas, uma dificuldade de interpretação social das outras pessoas, assim, também muito grande, que me causou muitos problemas durante a vida. Durante a escola, a gente estava falando da minha experiência escolar, né? Eu sofri bullying muito grave em todas as escolas que eu estudei. Muito grave, né? Então, isso é uma, digamos assim, uma sinalização de coisas que depois não era mais bullying, mas eram outras situações que eu vivia, né? Depois, uma alteração sensorial em várias situações bem relevantes. Enfim, um checklist, assim, bem fácil, assim. Bem fácil. É que as pessoas hoje em dia confundem um pouco. Eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, todo mundo falou assim, de autista todo mundo tem um pouco. Não sei se você já ouviu esse termo. Eu já vi. Porque, assim, às vezes as pessoas têm manias que acabam sendo toque, às vezes, né? E aí você fala, por exemplo, esse negócio de social, meu marido tem uma bateria social baixíssima. E aí você fica procurando, mas olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, será que fecha? Ou será que... Não sei, todo mundo diz. Você sabe que eu tenho muita... Eu faço um discurso na comunidade que eu acho que é um pouco diferente. Porque eu acho que, às vezes, o discurso da comunidade, ele está muito mais ligado a uma militância do que procurando uma realidade. Por que eu estou falando isso? Porque isso que você acabou de falar, que as pessoas criticam muito... Eu não discordo dessa afirmação. Essa afirmação está correta. Tá. Porque é o seguinte, quando você tem uma doença, por exemplo, você tem um vírus, ou você tem, ou você não tem. Você faz o exame, ou você tem, ou você não tem. No caso do autismo, não é isso. O autismo, ele é uma condição que ele é caracterizado por um conjunto comportamental. Então, para ser didático aqui, por exemplo, existe um protocolo chamado AQ, que é o Autism Spectrum Quotient, que é do Simon Baron-Cohen. Tem 50 questões. E as 50 questões, cada uma é uma escala Likert. Então tem discordo muito, discordo, concordo muito. Aí você vai marcando. Quanto mais você tem aquela característica, você põe concordo muito, né? Eles pegaram este protocolo e eles aplicaram na população geral. Pegaram assim, como se fosse no centro, em algum lugar, e aplicado. E as pessoas têm, em média, 25 traços autísticos. Exatamente. Ou seja, todas as pessoas têm traços autísticos. Todas. Ou, se pensar no mundo, praticamente todas. O que define se você é autista ou não é se você tem ou não tem aquelas características. Porque todos têm. É o quanto você tem... Que atrapalha a sua vida. E quando esses traços atrapalham a sua vida. Então, por exemplo, você pega 25, em média. Com 25, dificilmente alguém vai ser diagnosticado. 26, 27, 28. Lá pelo 32 traços, as pessoas começam a ser diagnosticadas. Mais ou menos lá pelo 32. Então, você pode ter uma pessoa que tem 34 e não está diagnosticada porque ela está num ambiente em que isso não está prejudicando ela por causa da relação, a maneira que as coisas estão organizadas. Ou ela pode ter 30, 31 e está diagnosticada porque ela está num outro lugar que isso está trazendo um pepino para ela. Então, de fato, todas as pessoas têm essas características. E não é esse o problema. O problema é o quanto que elas estão aparecendo e o quanto que elas estão trazendo de prejuízo para o indivíduo. Né? Então, depois que eu passei ali e que eu entrei numa faixa em que caracteriza o diagnóstico, aí entra uma segunda questão. Assim, mas isso te atrapalha um pouco e você precisa de ajuda, ou você precisa de ajuda substancial, porque aí você vai aumentando os traços. 35, 40, 45. Quanto mais você vai chegando lá pro fim dessa faixa, mais o caso é grave, mais o indivíduo precisa de ajuda, mais complexa é a condição. É legal. Ô, Luciano,
Olha só, voltando de novo um pouquinho ao tema educação, acho que as famílias têm muito interesse, eu como mãe tenho muito interesse, né? Então, tenho 2 perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Quais são as melhores abordagens educacionais para as crianças com TEA, né? Se existe um modelo específico que funciona, isso varia de indivíduo para indivíduo, e como eu posso entender melhor as necessidades do meu filho em termos de aprendizagem e socialização. Tá, então vamos lá. Se existe uma abordagem melhor, é difícil falar isso, porque a abordagem é uma expressão que é usada em muitos contextos diferentes. Então, às vezes, eu posso entender que isso você está querendo dizer é a abordagem construtivista, piagetiana, a construtivista é piagetiana, né? Às vezes vigotskiana, ou é vigotskiana, ou é, sei lá, nesse sentido teórico, né? Então, nesse sentido, não existe uma abordagem que seja melhor, assim. Enquanto modelo de escola, o modelo montessoriano é o melhor que existe. É o que tem a melhor base científica, é o modelo Montessori, de todos. Isso aí estou falando para todos os alunos. Não é Waldorf, não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Não É da Maria Montessori. Ah, tá. Esse é o modelo que tem os melhores dados, né? Agora, você tem boas escolas montessorianas e escolas ruins montessorianas. E outras que algumas são boas de inclusão, outras que não são. Agora, quando eu estou falando de educação inclusiva especificamente, a grande questão é a seguinte. Eu preciso olhar para aquele indivíduo e eu preciso desenhar para ele como eu vou abordar ele individualmente. E aí, eventualmente, eu vou selecionar certas práticas para ele que foram elaboradas dentro de uma certa teoria. Aí eu tenho um outro aluno, às vezes na mesma sala, que a prática com melhor evidência para o caso dele, que é muito diferente, às vezes a necessidade é diferente. Se você olhar aquela prática, ela foi elaborada dentro de uma perspectiva teórica diferente. Então, às vezes alguma ali foi uma de análise do comportamento, uma outra dentro de uma perspectiva, sei lá, vigotskiana ou piagetiana. Então não existe uma abordagem que é o ideal. O ideal é o seguinte. Primeiro, que você faça um plano educacional individualizado, o PEI. Isso aí é indiscutível, certo? Se a gente não estiver falando de PEI, a gente não está falando de educação inclusiva, a gente está tentando enganar as pessoas. E isso, só existe um documento na história do Brasil que fala sobre PEI, que se chama Parecer 50, do Conselho Nacional de Educação, que foi homologado mês passado, um mês, 2 meses atrás, né? Que sim, eu fiz parte, e eu fiz parte da elaboração e tal. Porque não existe nenhum outro falando sobre plano educacional individualizado. Por quê? Porque tem setores que se opõem. À ideia de que a ciência deve fundamentar a nossa prática na educação. E aí, eu tenho que olhar, na hora de eu fazer o PEI, eu tenho que olhar para aquilo que a gente chama de práticas baseadas em evidências científicas. Então, eu preciso olhar para a literatura científica e me perguntar, esse caso aqui, que prática que funciona melhor para este caso? Então, vou te dar 2 exemplos. Vamos imaginar que numa sala eu tenha um indivíduo, por exemplo, que ele tem agressividade. Ele tem um caso de autismo nível 2 ou nível 1, e vira e mexe ele tem um comportamento agressivo, né? Ele bate nos colegas. Isso não é incomum, tá? Cerca de 53% dos indivíduos autistas em algum momento fazem isso. Então tá bom. Qual é a prática, ou quais são as práticas com melhor evidência para eu poder lidar com esse caso? Não dá para explicar, mas o nome eu tenho que fazer uma análise funcional. Depois da análise funcional, eu tenho que fazer uma intervenção que, em geral, chama treino de comunicação funcional, certo? É o que funciona para ele. Essas práticas são derivadas da ciência da análise do comportamento, que é a ciência fundada pelo B.F. Skinner. Bom, nessa mesma sala, eu tenho um outro indivíduo, por exemplo, que eventualmente sofre muito sensorialmente. Ele tem uma dificuldade muito grande com os aspectos sensoriais daquela sala. Então tá bom. Então ele vai fazer, e aí a gente não consegue fazer isso na escola, isso é clínico fora da escola. Ele idealmente deveria ter um apoio, né, de integração sensorial de ERS, feita por uma terapeuta ocupacional certificada, que é uma prática que deriva da perspectiva teórica da ERS, que é completamente diferente. Né? É uma outra visão. Digamos que na mesma sala eu tenha um indivíduo, um outro aluno, que tem uma dificuldade
psicológica, né, emocional muito grande e que está tendo o apoio de um grupo por exemplo, de habilidades sociais, né, e que está trabalhando ali algumas habilidades emocionais e que se fundamenta na ciência cognitiva, né, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental. Então, veja, que também tem evidência. Eu tenho 3 casos de 3 pessoas com o mesmo diagnóstico, mas com necessidades diferentes que recebem apoios que têm abordagens teóricas diferentes. Então, é o plano educacional individualizado que vai me dizer o que aquele indivíduo precisa. E esses profissionais da educação devem consultar a literatura científica. Nos Estados Unidos, tem uma universidade que publica continuamente revisões sistemáticas que olham para toda a literatura científica e dizem, olha, essas práticas têm evidência. Hoje nós temos 28 práticas baseadas em evidências científicas, eu citei 3 aqui. Mas são 28 e que vão ser selecionadas conforme o que o indivíduo precisa, cada indivíduo precisa. E só mais uma pergunta relacionada a isso. Não sei se tem a ver ou não. No caso, a criança com hiperfoco... Eu ia falar isso. Ajuda em termos de aprendizagem, o hiperfoco pode trazer algum proveito para ela em termos de aprendizagem, para auxiliar, inclusive, os pais podem usar isso, planos educacionais? Depende. Tem 3 situações aqui importantes. Primeiro, pode ter hiperfocos que são impróprios. Então, por exemplo, a gente trabalhou com uma criança, foi muitos anos isso, em São Sebastião, lá em Marizias, que ela tinha 9 anos. Um hiperfoco importante dela era em filme pornô. Então, acabou, não tem jeito, não dá pra gente trabalhar com isso. Exato. Certo? Então, você tem essa situação. Mas não é comum isso é incomum. Sim. Mas é importante mencionar. Agora, quais são as outras 2 possibilidades? Você tem aqui hiperfocos que podem ser aproveitados como meio. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um indivíduo que ele tem um hiperfoco em dinossauro. Tá bom. Eu estou trabalhando gêneros textuais. Então, eu posso usar um texto sobre dinossauros? Talvez eu possa. Eu vi até um trabalho, não lembro agora se foi publicado, mas acho que sim, que a pessoa estava alfabetizando e as letras eram dinossauros. Ai, que legal. Em forma de letras. E depois ele foi tirando esses dinossauros e vai virando letra normal, né? Então é o meio. Eu pego o texto sobre o dinossauro. Eu pego, às vezes, a letra que está naquele formato. Eu vou contar, em vez de contar uva, eu conto o dinossauro, sei lá, né? Então, eu não estou aproveitando o hiperfoco como uma coisa fora do conteúdo. O conteúdo é transformado, e aí é claro que esse indivíduo tem muito mais motivação para poder fazer isso, e aí ele vai... Né? Você está aproveitando. Uma outra possibilidade, e essa possibilidade, às vezes, ela é mais prática, é quando você usa o hiperfoco como reforçador. Então, o texto que ele vai ler é o texto que ele vai ler. Não é outro texto sobre dinossauro. Mas se ele ler aquele texto, se ele fizer aquelas atividades, então ele vai ter acesso ao dinossauro. Então, agora o hiperfoco vira o reforçador. Então, por exemplo, ele gosta muito de revistinha da Marvel. Então, se ele fizer atividade, ele pode ler a revistinha no final da aula. E por que isso é mais prático? Porque o professor não tem que reelaborar a atividade. A atividade é a mesma. Ele só organiza as coisas para dar acesso ao reforçador após a atividade. Isso normalmente acontece por meio de um sistema chamado economia de fichas, em que tem um board, né, uma prancha, e aí essa prancha tem velcro, e aí ele vai ganhando uma ficha e ele vai colando essa ficha, ele vai colando fichas. Quando ele termina, que ele fez todas as atividades, então ele, com essa ficha completa, ele tem acesso ao reforçador dele. Por exemplo, agora terminei aqui, estou aqui, me dá a revistinha, eu vou ler a revistinha. E essas fichas, às vezes a própria ficha é do elemento reforçador. Tem pesquisas comparando, que funciona muito mais quando ela é disso, por exemplo, a patrulha canina. Você tem a prancha, aí você tem os cachorrinhos, o corpo. E a ficha é o rosto dos cachorrinhos. Então você vai colando o rosto dos cachorrinhos. E aí no final,
você troca isso para ter acesso a assistir 5 minutos do Ah, desenho, ou brincar com o bonequinho da Patrulha Canina, assim por diante. Eu tô anotando várias coisas aqui, eu tô imaginando meu filho apaixonado por dinossauro. Olha aí, né? tá vendo? Animais em geral, né? Ele, com o quê? 3 anos, já sabia o nome dos animais, todos em inglês, insetos, vertebrados, enfim, é um hiperfoco dele. Então a gente, Tem que aproveitar nas isso, por favor. terapias, né, a gente utiliza Com isso certeza. também como meio para ele adquirir outras habilidades, né? E, Luciano, quais são os mitos mais comuns e os desafios do Mitos autismo? de verdade, aí É. você tem que fazer um Mix. apanhado aí. Tá. O mito mais relevante no sentido de que ele traz um problema para a sociedade, é o mito de que a vacina causa autismo. Essa é a mais problemática. Já ouvi muito. Ainda hoje você tem pessoas dizendo isso, ainda hoje você tem profissionais dizendo isso. Então é muito Qualquer problemático. vacina. Eles falam da vacina, quer dizer, depende de quem tá falando, né? Então, quando o camarada quer, ele fala de tudo, né? Mas o principal é em relação à tríplice, né? Isso surgiu porque tem um cara chamado Andrew Wakefield, ele é um inglês. Em 98 ele publicou uma pesquisa que fazia essa associação, né? E aí os níveis de vacinação caíram muito, né, de cobertura vacinal logo em seguida em todos os lugares do mundo. Depois descobriu-se que ele tinha feito uma porção de fraudes no artigo, né? Então, por exemplo, ele fala que as pessoas eram autistas, era mentira, eles não eram, uma parte não era. Eles disseram que eles tinham procurado ele, não tinham, era mentira, era um grupo de advogados. Disseram que eles tinham tido os sintomas depois da vacina, era mentira, não tinham, muitos tinham vacina, sintoma muito antes, muitos tiveram muito depois. E principalmente, disseram que tinha achado traços da vacina no intestino. Só que não era ele que tinha aberto o intestino, tinha sido os auxiliares, né? Depois eles pegaram o que o auxiliar foi lá, abriu e mandou o relatório para ele. E o relatório dizia que não tinha nada. E no artigo dizia que tinha. Ele mentiu em todos os casos. Meu Deus. Entende? Por quê? Por 2 motivos. Porque ele tinha patenteado outra vacina que ele queria vender no lugar e porque ele tinha recebido a propina do grupo de advogados que queriam processar. E aí, por conta disso, porque as pessoas tiveram mais hesitação vacinal, né? Fizeram várias pesquisas muito sérias, muito robustas, específicas, e todas elas demonstraram, assim, sem a menor margem de dúvida, que não aumenta o autismo. Nem a vacina, nem o timerosal, o mercúrio na vacina, nada disso. Não tem nenhuma relação com o autismo, absolutamente nenhuma. Só que a picaretagem ela é muito fácil de ser vendida, né? Porque é uma explicação fácil. Como muitos casos de autismo são regressivos, e a poda neural, que é o que proporciona a regressão, ela é mais ou menos na mesma data da vacina, isso cria uma ilusão para a pessoa. Entendi. Entendeu? E a maior verdade sobre o autismo? Peraí, só pra voltar aqui. É como dizer que a aposentadoria causa osteoporose. Entendi. Entendeu? Por quê? Claro, você fica idoso, a chance de você quando ter osteoporose muitas pessoas, quando aposentam, tem osteoporose. Então a aposentadoria causa osteoporose. Entendi. Entendeu? Porque acontece mais ou menos no mesmo período. E pra quem não sabe ler pesquisa e tal, isso acaba gerando esse problema. Então é muito importante dizer que vacina não tem absolutamente nenhuma relação. A gente já tem números de países inteiros. Aí você comparou pessoas que tomaram e que não tomaram. Os níveis de autismo são os mesmos, exatamente os mesmos. Não tem nenhuma diferença. Então, esse é importante porque ele tem feito com que doenças que estavam eliminadas, extintas, voltassem. Então é um mito muito nocivo, né, em relação ao autismo. Eu diria que tem um outro que está até relacionado a ele, que é a ideia de que o autismo está surgindo esse número imenso de autistas. Isso não é verdade. Na verdade, como eu disse, né, quando você pega essas pesquisas, é muito difícil você comparar e dizer que está aumentando. Primeiro porque o critério para você diagnosticar mudou completamente. Então veja, antes o autismo era uma de várias outras condições. Agora tudo é transtorno do espectro autista. Então você pegou essa condição, aumentou, é lógico que você vai ter mais gente diagnosticada, né? Então os estudos mostram que pode até ser que tenha uma quantidade um pouco maior, mas não é muito maior. E essa um pouco maior talvez por 2 motivos. 2 motivos podem ter feito, de fato, aumentar um pouco. Um é a idade dos pais. Os homens têm tido filhos mais velhos. E a idade do pai tem uma interferência importante. Da mãe não tem muito, mas do pai tem.
E a segunda coisa é porque crianças que nasciam com parte extremamente precoce ou com peso muito baixo, elas não sobreviviam antigamente. Hoje a gente tem equipamento para fazê-las sobreviver. E elas têm uma alta probabilidade de terem autismo, uma probabilidade muito maior. Então, a ideia de que o autismo está explodindo, que daqui a pouco 50% da população vai ser autista, isso não é verdade. Aliás, circula ainda uma bobagem que diz que em 2025, 50% dos autistas, das pessoas seriam autistas. Não sei se vocês já viram isso. Já ouviu isso aí, né? Então, nós estamos em 2025. Né? É uma prova de que isso foi uma besteira. É uma moça conspiracionista que tem lá nos Estados Unidos, que é antivacina também e tal, esse tipo de coisa. Ela fez essa projeção, porque ela fez uma pesquisa, pesquisa completamente equivocada. Ela falou assim, se o autismo está aumentando e o agrotóxico também está aumentando, então o agrotóxico está aumentando o autismo. Aí ela chegou a essa conclusão brilhante. Aí já parte na parte da alimentação, né? O que a mãe come durante a gestação, a criança vai ser, não, gente. Plástico, água, tipo de coisa. Talvez esse seja um outro mito interessante. Sim. A ideia de que os alimentos, de que a alimentação da mãe ou da criança que esteja produzindo isso. Veja, não há nenhuma demonstração de nenhuma relação entre essas duas coisas. Pode ser que tenham aspectos ambientais que estejam interferindo. Pode ser. Né? A gente não sabe ainda. O que a gente sabe durante a gravidez são 3 coisas, tá? Que a gente sabe. Infecções graves que levam à internação. Que leva à prematuridade, né? Talvez levem, mas mesmo que não levem à prematuridade, elas aumentam a probabilidade de autismo. Embora esse conhecimento está em xeque, saiu uma pesquisa contestando isso, mas existe um conhecimento já sólido sobre isso. Segunda coisa, o consumo de ácido valproico, que é um anticonvulsivante, é o Depaquene, Depakote. Quando a mulher toma isso grávida, você tem uma maior probabilidade. Só que isso não quer dizer, é importante dizer isso, que não quer dizer que ela não tem que tomar. Isso aí tem que discutir com o médico. Por que eu tô falando isso? É importante salientar. Porque quando a mulher ela quer ficar grávida, o ideal seria procurar um médico, né, pensar nesse futuro e tal, se organizar. Se ela tem convulsões, talvez o médico vai indicar para testar outros medicamentos. Mas às vezes outros medicamentos não funcionam. Aí é uma questão de custo-benefício. O que causa mais risco? A mulher ter convulsão ou a probabilidade de autismo? A convulsão é muito maior o risco do bebê. Né? Então ela tem que discutir com o médico para avaliar isso. E a terceira coisa é o consumo de maconha durante a gravidez. Saiu uma pesquisa, a primeira que saiu grande foi uma pesquisa canadense em Ottawa. E saiu na Nature, uma pesquisa bem importante. Agora saiu uma sobre New South Wales, que é na Austrália, né? E continuou mostrando essa relação bem forte. Então, durante a gravidez, são coisas que aumentam. Agora, veja, o que é importante dizer aqui? Que toda vez as pessoas se confundem. Não quer dizer que se a criança é autista, que a mãe passou por essas 3 coisas. Aí depois eu falo, por nenhuma dessas 3 coisas. O autismo, ele é 81% de genética herdada, 18% de genética não herdada, e aí tem a ver com mutações da criança. E aí a idade do pai interfere muito. E só de 0,4% a 1,2% desse critério ambiental. Então, assim, se você tiver a base genética toda completa, você não faz nenhum dos 3 e a criança vai nascer autista. Entendi. Se você não tiver a base genética, a mãe pode ter infecção, fumar maconha, junto com o ácido valproico, que não vai acontecer nada, não vai ter autismo. Agora, se ele tiver uma base genética grande, mas limítrofe, aí essas condições ambientais podem dar uma pequena diferença. Então, a questão ambiental ela é muito pequena no autismo, do que a gente sabe. O que eu quero dizer, a reflexão que eu estava fazendo não existem hábitos que causem autismo. Não que a gente saiba. Pode ser que no futuro a gente saiba de alguma coisa, mas hoje não existe, né? Então esse é um mito também importante sobre coisas de alimentação, às vezes outras coisas também aparecem. Tem um quarto aqui que diz respeito à alimentação, de que todo autista deveria cortar, por exemplo, glúten e caseína. Esse mito tem ficado cada vez mais incomum, mas ele ainda existe. Isso não é verdade, tá? O que acontece é que às vezes, e não é comum, mas às vezes acontece,
um indivíduo, por exemplo, tem uma intolerância celíaca ou não celíaca ao glúten, ou ele tem uma intolerância à lactose, e aí ele não fala, porque às vezes ele tem dificuldade de comunicação. E aí quando você corta isso, o indivíduo melhora de tudo, claro, porque imagina alguém que tá com dor o dia inteiro. É óbvio que ele vai melhorar, a vida inteira dele vai melhorar. Mas isso não quer dizer que você deve cortar de todo mundo. Você deve cortar de quem tem a intolerância. Não é cortar o glúten e você vai melhorar o autismo, né? As pessoas acham que vai melhorar, na verdade, o nível, talvez. Exatamente. Não, você pode melhorar, porque assim, ó, porque é uma relação assim, vamos imaginar que você tá indo pra terapia de autismo, tá? Só que você tá com dor o dia inteiro. Qual é o seu aproveitamento da terapia? Zero. Exato. Aí, eu tiro a sua dor. Aí você melhora. Claro. Também do desenvolvimento das habilidades, você melhora em tudo. Claro. Então a melhora é por tabela. Porque você tem um problema alimentar. Pra quem tem esse problema. Mas aí você pode fazer um exame, talvez, exatamente. Né? Isso, exatamente. Não. Por quê? Então, você tem que procurar um gastro. Isso. Gastro, especialista em gastro. Tem nada a ver com autismo essa relação. Tem a ver com gastro. E aí você procura um médico e vai fazer a avaliação, etc e tal. Por quê? Porque se você cortar, não é só que não melhora, é que é pior. Entende? Se você cortar de alguém que não tem essas intolerâncias, é um problema para ele. E, aliás, são vários problemas. Mas um desses problemas é porque você tem maior restrição social. Porque grande parte da nossa socialização. A nossa socialização tem muito a ver com a alimentação. Imagina você tá levando pra uma festa de aniversário. Aí você vai levar pro shopping. Tudo fica mais difícil. E não tem nada a ver com autismo. Exatamente. Qualquer pessoa pode ter uma restrição alimentar. É difícil. E você aumenta a probabilidade de seletividade alimentar quando você faz dietas restritivas. E a seletividade alimentar é um baita pepino. Entende? Então, procura um profissional, faz o exame, se tiver problema, corta, se não tiver problema, não corta. É isso. Então, esses eu diria que são mitos que têm trazido muitos problemas. Thelma, a gente está estourando o nosso tempo. Eu queria só mais uma perguntinha, nós queremos aproveitar o céu com tudo aí. Mas a gente vai fazer uns vídeos com ele. Vamos. Eu queria mais uma perguntinha. Em termos de intervenção, hoje a gente tem aí com base científica, qual a intervenção que traz mais resultado em termos de terapia, se é ABA, ciência ABA, se não... A intervenção com melhor evidência é ABA, a intervenção ABA, aplicada ao autismo, né? Então, como é que funciona essa intervenção? Você procura um analista do comportamento, ele faz uma avaliação com um protocolo cientificamente validado, aí normalmente, isso é pequeno, né? Ou é Denver, ou é VB-MAP, ou é ABLS, ou é Portage. Tem outros também, só estou dando exemplos, né? E aí ele faz a avaliação naquele indivíduo, escreve um conjunto de programas, os programas de ensino. E aí vai ter um AT, um aplicador, um acompanhante terapêutico, que vai aplicar aquela intervenção durante todos os dias, durante uma certa carga horária diária. E aí ele vai fazer registro e vai produzir gráficos daqueles comportamentos que estão sendo ensinados. Então uma intervenção com análise do comportamento tem que ter uma avaliação com protocolo cientificamente validado, tem que ter programas de ensino, tem que ter gráficos diários. E tem que ter uma outra coisa importante que é uma supervisão. Esse acompanhante terapêutico permanece com a supervisão do analista do comportamento. Essa supervisão, em geral, é em torno de 10% da intervenção. Pode variar, tá? Mas é em torno de 10%. Então são 20 horas semanais, 2 horas de supervisão. São 10 horas, 1 hora, e pode variar dependendo do caso. Essa é a intervenção com melhor evidência. Não quer dizer que é a única com evidência, tá? Então, você tem, assim, intervenções que são feitas pela fono, pela TO. Você tem a musicoterapia, que também é muito legal e que tem uma prática com evidência. Ecoterapia é mais complicado. Nós estamos não tem evidência ainda de que tem efetividade. Nós estamos começando agora uma pesquisa. Acabou de ser aprovado um orçamento. A gente vai rodar uma pesquisa bem grande em Itapetinga, na Bahia. É um ensaio controlado, randomizado, cruzado, assim, uma metodologia super legal. Se der certo lá, a gente vai conseguir demonstrar. Eu acredito, assim, um dado bem robusto em relação a isso. Eu acho que pode mudar um pouco esse cenário, mas hoje não tem ainda. Em relação ao autismo, por exemplo, eu sei que vocês estão discutindo inclusão de modo geral, então paralisia cerebral é diferente, são dados, inclusive, que eu não conheço. Você tem questões
em relação ao fortalecimento do core, várias outras questões que são... Que não necessariamente você está lidando com o autista, você está lidando com outras questões, porque a pessoa autista pode ter outras necessidades, né? Então, aí você tem musicoterapia e integração sensorial, que é feito por terapeutas ocupacionais. Ô, Lucelmo, antes da gente acabar, de finalizar, da gente fazer a última pergunta, eu tenho um presente para sua esposa, da Easy Cosméticos, que é a nossa patrocinadora, para ela ficar mais cheirosa, claro. Aqui, ó. E o livro do Gabriel, que é o meu filho, Menino Sorriso. Muito obrigado, ela vai gostar. Para você ler para o seu filho e também trabalhar. Benício. Eu não sei se você trabalha nas escolas com inclusão. É um livro muito legal que traz bastante representatividade, inclusão, a história real do meu filho. Ele não é autista, ele tem paralisia cerebral, mas ele é o melhor amigo do João, que é autista. Tem a Izinha aí também, que é autista. Amiga deles. Isso, e é um livro muito legal para levar para as escolas. Muito obrigado. E, Lucelmo, antes de acabar, eu queria que você olhasse ali para a câmera e falasse para a gente o que é inclusão para você e as ferramentas que a gente pode trabalhar para ter uma educação mais inclusiva nas famílias, nas escolas. Dá uma mensagem final aí que você acha sobre inclusão para a gente. Eu acho que eu penso que a inclusão, ela é o resultado de um trabalho que a gente pode compartilhar aqui, por exemplo, nesse podcast, em todas as outras esferas, de modo que a gente possa proporcionar às pessoas com deficiência, estou falando especificamente das pessoas com deficiência, embora a inclusão abranja outras, né? Que elas possam atingir o máximo do seu potencial e que elas possam usufruir dos direitos da cidadania. Isso, no meu entendimento, é a inclusão. E a gente, basicamente, tem duas questões que a gente precisa ter. Primeiro, precisa ter um comprometimento atitudinal, valorativo, ou seja, a gente precisa ter um compromisso com a inclusão. Esse é o primeiro aspecto, mas só isso não resolve. Aí a gente precisa das ferramentas que, no meu entendimento, são as ferramentas advindas da ciência, que são as práticas baseadas em evidências. Eu estou falando da educação inclusiva e da terapia, mas isso envolve outras áreas. Quais são as práticas baseadas em evidências no serviço social para apoiar pessoas com deficiência, na fisioterapia, enfim, de qualquer outra área. Então eu diria que quando a gente tem um compromisso e a gente tem as ferramentas técnicas baseadas em ciências, a gente consegue alcançar esse objetivo. Ai, que legal, Lucelmo. Foi um prazer ter você aqui, foi uma honra. Se você quiser falar também sobre os seus livros, os livros que você tem, né, publicados sobre a educação inclusiva. Seu canal, seu perfil no Instagram, enfim. Então, meu nome é fácil, né? Lucelmo é fácil de achar, não é difícil. Mas no Instagram, no YouTube, embora você ache com esse nome, o canal chama Luna Aba. E eu tenho alguns livros publicados, alguns sobre outras coisas, mas 2 nessa área. Um se chama Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, que é esse apanhado mais geral. E um outro chama Crítica à Pseudociência em Educação Especial. Trilhas de uma educação inclusiva baseada em evidências. Você trouxe eles? Não trouxe, eu saí correndo de casa. Imagina, não tem problema. Aí eu não trouxe. Mas são esses livros, assim, nesse último eu discuto muito essa questão de como a educação especial deveria utilizar práticas científicas e como no Brasil a gente, de modo geral, tem andado na contramão dessa perspectiva. Legal. Olha, pessoal, se vocês gostaram do nosso convidado, na nossa entrevista aqui, curte, compartilha. Então, bom, Lucelmo, obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite, por trazer tanta informação bacana pra gente, para as famílias que estão chegando agora num diagnóstico, ou que já estão aí na caminhada, mas que a gente sempre precisa de informação, renovar as informações. Pessoal, para quem gostou, curte, compartilha, segue o Lucelmo. Segue a gente, isso. Tá bom? É importante vocês curtirem lá, compartilhar, comentar. Canal, tá bom? Vai ajudar o algoritmo. Flá. Mais um Obrigada, episódio. Mais um episódio. Tamo junto, Valeu, é isso aí. Obrigada. Beijo. Lucelmo. Obrigada, viu?